Já estamos de volta com o seu Manhã da Piedade. Eu quero te fazer uma pergunta. Você já segue o perfil do Manhã da Piedade lá no Instagram, @Manhã da Piedade? Não? Então não perde tempo. Tá com o celular aí por perto? Já pega, corre no Instagram e começa a seguir. Lá você acompanha bastidores, dicas, além de poder participar de sorteios incríveis que são pensados com muito carinho para presentear você que está aí do outro lado. Então não perca mais tempo e já comece a seguir o perfil @Manhã da Piedade lá no Instagram. E, gente, o inverno chegou com tudo, né? Durante a época mais fria do ano, as dores crônicas podem se intensificar ainda mais, você sabia? Pois é. Mas por que isso acontece? Quem vai responder essa e outras perguntas é o ortopedista, o doutor Daniel Oliveira. Bom dia, doutor Daniel. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Sentindo muito frio aí, Vanessa? Misericórdia! Eu estava falando com o Paulinho, não estava entendendo, Paulo, o repórter aqui, não estava entendendo por que ele estava sem blusa de frio. Eu estou aqui, mas a mão está gelada, gelada. E aí, com o frio, baixa temperatura, a gente já começa a sentir uma fisgadinha aqui atrás, uma coisinha assim, uma dorzinha. E aí eu te pergunto, doutor Daniel, o que acontece com o funcionamento do nosso organismo durante essas baixas temperaturas que a gente tem vivenciado aí nos últimos dias? Muita gente pergunta, né? Isso é mito? Eu estou sentindo mais dor agora no frio, né? Ainda mais esse frio, até difícil até de acordar, né? E isso é verdade, isso não é uma mentira, não. Por diversos aspectos, né? Para começar, a gente tem uma quebra do nosso limiar de tolerância de dor. Ou seja, o que isso quer dizer? Uma pessoa que normalmente já aguenta uma quantidade X de dor, quando está frio, ela não aguenta isso, ela incomoda muito mais. Então, a gente fica muito mais sensível. Mas não é só isso, não. Uma questão é que o nosso corpo ele precisa manter a temperatura de uma forma estável, independente da temperatura externa, né? Então, a gente tem diversos mecanismos de adaptação para que isso ocorra. E aí, nesses mecanismos que a gente vai explicar por que gera dor, né? A gente tende a contrair mais nossas musculaturas, né? Isso gera um processo de gasto energético que gera calor. Então, tanto que todo mundo já percebeu, quando está muito frio, começa a tremer um pouquinho. Isso é um mecanismo de defesa do corpo para aquecê-lo. E a gente também tem um mecanismo de reduzir a perda de calor, ou seja, os nossos vasos sanguíneos que levam o sangue para as diversas regiões do corpo, ele se contrai de forma, principalmente na parte mais externa, de forma que ele perca menos calor nessa região. Então, quando a gente tem essas microcontraturas musculares, isso provoca dor de fadiga associada a uma redução do aporte de sangue e de oxigênio nas diversas partes do corpo, seja nas mãos, nas articulações, nos pés, mesmo na região mais central, na coluna, e isso por si gera dor. Agora, o interessante também é que a gente percebe que não é só dor, né? A gente fica com as articulações mais rígidas, né? Parece que elas estão duras, e isso tem uma explicação também. A nossa articulação é justamente a junção de dois ossos e que elas movimentam entre si, e a gente tem um líquido que faz a lubrificação dessas articulações, similar ao óleo do motor do carro. Então, quando a gente tem num tempo que está mais frio, esse líquido ele fica um pouco mais espesso e ele não lubrifica tão bem as articulações, da mesma forma que o motor do carro. Então, é muito importante a gente, por exemplo, quando vai começar a fazer uma atividade física, e em especial no frio, a gente fazer um aquecimento, começar a movimentar de forma menos intensa. Isso vai fazer com que esse líquido lubrificante ele espalhe por toda a articulação, ele se aqueça, torne mais fluido e a gente consiga se movimentar melhor, né? Então, a gente tem que levar muito importante esse aspecto do aquecimento para realizar atividade física, que normalmente dura em torno de 8 minutos, né, para a gente poder ter um aquecimento. E, obviamente, quando está frio desse jeito, isso aí você vai gastar em torno de 10, 12, até 15 minutos para realmente atingir esse nível de aquecimento para começar uma atividade física, seja uma caminhada, uma corrida, um ciclismo.
ciclismo, ou mesmo um esporte como o futebol, o basquete, enfim. Doutor Daniel, tem muitas pessoas que possuem dores crônicas, né? Durante todo o ano sentem aquela dor específica. E aí acaba que no frio elas reclamam um pouco mais de dor. Por que essas dores crônicas se intensificam no frio? O senhor explicou aí como que a dor surge, né, no organismo, mas por que essas dores já existentes se intensificam? Justamente por conta disso, né? O nosso limiar de dor, a nossa capacidade de tolerar, ela fica mais baixa. Não necessariamente ela aumentou, mas a gente tem essas microcontraturas. Então, por exemplo, pessoas que têm dores crônicas na coluna, elas acabam que vai ter algumas microcontraturas ali, e isso vai aumentar essa dor. Então, a gente dá algumas dicas para essas pessoas para poder reduzir. A primeira delas é manter o corpo aquecido. Então, a gente deve realmente usar roupas adequadas para inverno, para a gente manter o corpo quente e minimizar esses efeitos do frio aí. A gente pode, inclusive, lançar a mão de utilizar compressas mornas nas regiões onde estão doendo mais, nos joelhos, nos quadris. Né? Quem tem artrose, isso é muito interessante. Para quem tem artrose e dores nas articulações, seja no joelho, no quadril, a aplicação de compressas de calor, ela surte um efeito analgésico muito superior do que a aplicação de gelo, por exemplo. Né? O gelo, normalmente, a gente utiliza logo quando você tem um trauma, uma entorse, para a gente reduzir aquele inchaço. Mas para dores mais crônicas, mais antigas, de longa duração, o ideal é realmente aquecer as nossas articulações. Lembrar também de consumir bebidas que vão favorecer o aquecimento do corpo, né? Bebidas quentes, chás, enfim. Lógico, tomando cuidado de não ingerir alimentos altamente calóricos. A gente tem uma tendência de querer, no inverno, no frio, ingerir alimentos mais calóricos e reduzir o nosso nível de atividade física, e deve ser justamente o contrário. A realização de movimentos de atividade física, ela vai realizar um aquecimento do corpo, ela vai contribuir para a fluidez do líquido sinovial, desses lubrificantes das nossas articulações, e vai reduzir realmente essas dores, esses incômodos que a gente sente. Doutor Daniel, o senhor tocou aí brevemente, né, na questão de quem tem artrose, mas eu queria saber quais são as dores mais frequentes, né, ou as doenças que acabam se manifestando mais agora no inverno. Nessas questões ortopédicas, né, que você está perguntando, né? Sim. Porque tem todas as questões respiratórias, enfim. Sim, não, vamos falar da parte ortopédica. Vamos falar da parte que é a especialidade do senhor. Isso. Realmente as dores de artrose, as dores por doenças degenerativas, que são processos de envelhecimento de todo mundo, elas tendem a piorar nessa época de frio. E, eventualmente, alguns problemas reumatológicos, como lúpus, febre reumática, enfim. Todos esses aspectos de reumatismo, elas tendem a piorar quando a gente está, os sintomas de dor, quando a gente está num ambiente mais frio. E aí, novamente, a gente fazer questão de estar bem aquecido e tomar líquidos quentes, utilizar roupas adequadas e se movimentar. Isso que eu ia perguntar para o senhor, se a atividade física, se essa questão, né, do se manter aquecido, a gente brinca que no inverno a gente faz um efeito cebola, vai colocando roupa para se manter aquecido. Se isso ajuda a prevenir essas chamadas dores de inverno. Com certeza. Se é a prevenção indicada, né? Exatamente. A gente tem que... É justamente esse fator externo do frio que faz a gente ter toda essa regulação que eu expliquei antes, que eventualmente pode aumentar as dores. Então, se a gente mantém o nosso corpo aquecido com um paletó, com uma blusa de frio, né? Você está aquecida aí, Vanessa? Você está usando blusa de frio? Eu vou dizer para o senhor, eu estou com uma blusinha fininha aqui, mas tá aguentando. O problema é a mão. A mão que fica gelada, fica dura.
Mas meu casaquinho já tá lá na redação, porque lá faz frio, misericórdia. Exatamente isso, né? As nossas extremidades, elas ficam frias, difíceis de movimentar, né? Aqui a gente não tem muito costume, mas em países que são mais frios, né, o uso de luvas é uma rotina de lá. Então a gente pode realmente, quem tem mais sensibilidade nas mãos, mais rigidez, a gente pode lançar mão de uso de luvas, e isso vai favorecer com que você consiga movimentá-las menor e sentir um menor incômodo. Doutor Daniel, eu queria fazer uma pergunta que a Ana, que é a produtora do programa, tá falando aqui. Ela falou assim, eu coloco meia, tô com frio e ainda assim continuo sentindo dor. Qual que é o tempo médio aí pra gente colocar a meia e a dor amenizar um pouquinho, né? Porque também não é instantâneo, colocou a meia já aqueceu, tem que ter um tempinho ainda, né? Perfeito, perfeita colocação. A gente tem que dar o tempo do corpo perceber que aquele membro começou a aquecer mais, de forma que ele vai permitir que os vasos sanguíneos se dilatem novamente e reduza essa contração. Então, isso não é coloquei a meia e já resolveu. É claro, se você colocar uma meia que já está aquecida, esse tempo vai ser menor. Uma meia mais espessa, e principalmente se você colocá-la e movimentá-la, isso vai fazer com que exerça um gasto de energia que vai gerar calor naquela região. Então, o que eu recomendo? Está com muito frio na mão, muita dor na mão, vai colocar a luva? Movimente. Movimente ela, movimente os pés, movimente os tornozelos. Isso vai favorecer a esse processo de aquecimento ser mais rápido e reduzir sua dor de forma mais ligeira. Uma outra dúvida que eu tenho é em relação às pessoas que têm costume de estralar muito os dedos, né? Eu vou falar os dedos, mas tem gente que acaba estralando o pescoço e tal. Eu imagino que isso não seja recomendado, porque não é um profissional que está fazendo. E quais são os riscos de fazer isso agora no inverno? Já que o senhor falou, né, que as articulações, elas ficam um pouco menos lubrificadas, né, com esse líquido que o senhor mencionou. Então, o estralar, ele pode gerar uma consequência maior? Perfeito. Normalmente o estalar, ele não provoca dor, muitas vezes até provoca algum alívio de dor, seja na coluna, seja nas mãos, mas ele não é recomendado, porque o que acontece é como se a nossa articulação ela tivesse uma pequena luxação, ela saísse um pouquinho do lugar e voltasse, desse um cleque de instalar. Isso leva a microtraumas, que pode, a médio e longo prazo, favorecer um desgaste mais rápido das nossas articulações, né? É muito comum, você já deve ter visto, pessoa que tem a mania inteira de estalar os dedos e chega na idade mais adulta, você vê que as articulações entre as interfalangianas, né, que são esses ossinhos dos dedos, elas estão aumentadas de tamanho. Então, realmente, não pode ser uma rotina, a pessoa instalar uma vez ou outra, não vai trazer maiores problemas, mas se a pessoa começa a ficar compulsiva por aquilo, isso pode sim gerar um problema mais para frente. Não transformar isso em um hábito, né? Toda hora ficar estralando dedos, enfim, articulações, porque isso pode, como o senhor falou, trazer futuras consequências. E realmente eu já vi pessoas, né, com uma idade um pouco mais avançada com o dedo parecendo que está inchado, né? As articulações ficam parecendo inchadas. Isso, correto. Doutor Daniel, sobre cirurgias ortopédicas, agora nessa época do ano, né? Cirurgias na época do frio. Ontem eu estava conversando com um cirurgião plástico, ele falou que normalmente as pessoas buscam essa época do ano para fazer cirurgias corretivas, cirurgias estéticas. Na especialidade do senhor, como que funciona? As pessoas elas buscam também essa época que as temperaturas são mais amenas para fazer cirurgias ortopédicas, como que é? A gente tem dois tipos de cirurgia distintas, né? As cirurgias que elas são chamadas de eletivas, né? Que a gente pode ter uma boa programação de quando isso vai ser realizado,
e as cirurgias que são mais de urgência, né? Vou dar um exemplo da minha especialidade, eu sou especialista de coluna. Muitas vezes a gente tem uma hérnia de disco que está pinçando o nervo e está causando uma perda de força na perna, uma perda de sensibilidade importante, que a gente precisa de intervir ali para aquilo não ficar uma sequela depois, né? De forma mais rápida. A gente não pode demorar muito tempo para poder realizar esse procedimento. Então, cirurgias que são eletivas, as pessoas tendem a escolher uma época em que não vai atrapalhar tanto o trabalho ou a escola, né? Um grande exemplo disso é crianças que têm escoliose, adolescentes que têm escoliose, normalmente eles me procuram para realizar a cirurgia, mas durante o período de férias, por exemplo, da escola. Então, algumas pessoas eventualmente podem procurar essa questão do frio, porque diminui o número de atividade física ou porque, eventualmente, o tipo de trabalho dela nessa época tem uma demanda menor. Então, isso eu percebo muito mais uma questão individual de se estar disposto àquilo do que de forma geral. Eu acho que na questão da plástica, é mais por uma questão até da parte do calor, as pessoas usarem roupas mais leves, irem para praia, piscina, enfim, né? Que aí no inverno eles vão estar mais cobertos na parte de recuperação dessa questão estética. Eu acho que talvez essa seja a questão da procura maior por procedimentos estéticos na época do inverno, mas a gente não percebe isso tanto na ortopedia. Para a gente encerrar, né, nosso bate-papo, porque senão aqui eu vou ficar perguntando. Eu queria que o senhor deixasse algumas dicas para o pessoal de casa, né, que está acompanhando o Manhã da Piedade. A gente já falou algumas ao longo do nosso bate-papo, mas assim, só uma síntese do que é indicado fazer, né, caso a pessoa tenha esse tipo de dor crônica, que tenha se intensificado agora no inverno. Quais são as dicas para amenizar essa dor? Que ninguém quer sentir dor, né? Então, quais são as dicas que o senhor dá? Perfeito, vamos lá. Inclusive no meu Instagram eu tenho diversas dicas, essa questão de postura, de exercícios físicos, de aquecimento, de alimentação. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais é no @DanielOliveiraColuna. Mas vamos lá, vamos botar umas dicas rápidas para as pessoas guardarem em casa. Primeiro, se aqueça. Use roupas adequadas. Tá? Segundo, não deixe o frio impedir você de realizar atividade física. Isso é justamente o contrário. Se você ficar sedentário, suas dores vão piorar. Então, pratique exercícios, movimente-se pelo menos 3, 4 vezes na semana. E lembrar que, terceiro, para realizar atividade física, a gente precisa de fazer um aquecimento. Ou seja, a gente Doutor vai Daniel, só gastar repete a última frase do senhor, por gentileza, que deu uma movimentando de travadinha. forma um pouco mais leve, um pouco mais devagar. Acho Vamos que lá, tá com um tá delay, escutando né? agora? Agora tá perfeito. Só repete a última Tá ouvindo? dica. A última dica da atividade física, por Agora favor. sim. A última dica é: Sim. se aqueça. Gaste de 8 a 15 minutos se aquecendo de forma mais leve, movimentando de forma mais leve, antes de começar a atividade física mais vigorosa. Isso vai ser importantíssimo para que o seu corpo entenda que você está se preparando para realizar aquela atividade física, do que o seu líquido sinovial ele se aqueça, ele torne mais fluido, ele atue de forma mais eficaz e que a nossa musculatura esteja bem aquecida já. Isso vai evitar dores e vai evitar, inclusive, lesões decorrentes da atividade física. E se persistirem os sintomas, procure um médico, um ortopedista, né? Um ortopedista. Dores crônicas, é claro que você tem que entender o que está acontecendo, não só para tratá-la, mas para prevenir que ela piore. Então, se você está tendo uma dor que está durando mais do que algumas semanas,
procure um ortopedista para ele identificar qual que é o problema, ele te orientar sobre a sua rotina, o que talvez você esteja fazendo errado ou certo, e isso vai ter um impacto muito positivo de forma imediata, a médio e a longo prazo. Perfeito, muito, muito obrigada, doutor Daniel. Foi um prazer conversar com o senhor, entender um pouquinho mais, né, sobre essa máquina que nós temos, que é o nosso corpo, entender que a gente precisa realmente dar manutenção para essa máquina para que ela funcione sempre no seu melhor. Muito, muito obrigada, viu? Excelente quarta-feira para o senhor. Muito obrigado a vocês, é um prazer estar aqui e poder contribuir aí informando a população, aos telespectadores, aos ouvintes sobre todas essas questões. Muito obrigado pelo convite, uma ótima quarta-feira a todos. Um abraço. E agora a gente vai para o intervalo rápido, é bem rapidinho, tempo de você tomar uma água e a gente já volta com o Manhã da Piedade para você.